salvação gera senso de responsabilidade. Vocês vão saber sobre isso hoje. Daqui a pouco eu explico a vocês o que é senso de responsabilidade e porque a palavra salvação está ali naquela frase. Vamos para o primeiro versículo, né? Os primeiros versículos que nós vamos ler. Está em livro de Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 até o 17. Então diz assim, o versículo 15: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos iniciar aqui então. Muito bem. Irmãos, por que eu estou, pegando estes versículos? O Espírito Santo me levou a começar por esses dois versículos. Aqui Deus está falando de um jardim, de um jardim. Eu vou pedir para a mídia colocar para mim duas fotos aqui, de dois jardins, de dois jardins. Vocês vão ver a foto aqui de dois jardins. Muito bem. Este primeiro jardim, olha como está bonito, olha como está bem cuidado, Alguém responsável, alguém com amor, alguém com muito carinho, alguém com muita responsabilidade, tem deixado este jardim bonito, bem cuidado, bem reparado. Agora, olha a foto do outro jardim. Olha a foto do outro jardim. Olha que coisa feia, olha que destruição, olha que sujeira, está mal cuidado. É um jardim que não está tendo a manutenção. A manutenção. Deus coloca Adão e Eva ali dentro daquele jardim. E Deus diz para Adão e Eva, E tomou o Senhor Deus o homem e pôs-o no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Cuidar, dar a manutenção, ter o cuidado ali. A palavra jardim significa cercado, cercado, cercar, cuidar, impedir que alguém venha, que alguém ali venha destruir aquele jardim. Então, dentro deste jardim, tinha esta responsabilidade. Responsabilidade a Adão. Deus disse: Adão, responsabilidade. Responsabilidade, Adão. Cuida, guarda. Deus entrega o jardim do Éden, Deus cria, Deus forma aquele jardim e Deus entrega ali para Adão cuidar daquele jardim. E ali dentro daquele jardim tinha uma ordem, tinha uma palavra de obediência, tinha um ato de obediência. Se houvesse ali neste ato obediência, estaria correndo tudo bem. Só que infelizmente não houve ali um ato de obediência. E o que acontece com ali o Adão, acontece ali com a Eva, acontece com esta primeira família? O jardim é destruído. O jardim é destruído. A paz, ali a qualidade, o bem-estar naquele jardim é destruído. Vamos trazer agora
para a igreja. Para nós estamos em um jardim, né? Uma casa bonita, uma casa linda, e quem não deseja ver esta casa bonita? Quem não deseja ver esta casa bem limpa? Quem não deseja ver, né, este lugar aqui bem cuidado? Deus disse a Adão: Adão, é sua responsabilidade, é sua responsabilidade de cuidar do jardim. Irmãos, começa aqui a você entender, Deus nos deu este jardim, Deus criou este jardim, Deus nos deu aqui este lugar para nos reunirmos, e aqui nós glorificarmos, aqui nós louvarmos ao Senhor. Mas Deus também disse a cada um de nós: olha, a responsabilidade de cuidar desta igreja, de cuidar deste jardim, cabe a cada um, a cada membro, a cada pessoa que exerce a sua fé e, sobretudo, ama a Deus. Ama a Deus. Quando nós amamos a Deus, então nós temos o senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade. Quando eu coloco ali a salvação, gera o senso de responsabilidade. Esta é a verdade. Quando nós temos em nosso coração, quando nós temos na nossa mente a salvação em nosso ser, estamos caminhando neste caminho, o caminho da salvação. Então nós, por estar, né, no caminho da salvação, por termos a salvação, por sentirmos em nós a salvação, por nós estarmos em comunhão com a salvação, então nós temos o senso de responsabilidade com a obra de Deus, com a obra do Senhor. Então a responsabilidade da manutenção desta obra, desta igreja, está sobre nós. É a nossa responsabilidade. Sim, com ofertas e com dízimos. Mas tudo diz a Bíblia. Eu não achei, eu procurei, eu pesquisei, né? Pesquisei se havia uma lei religiosa que nos obriga a ser dizimista e ser ofertante. Não encontrei. Mas nesta pesquisa que eu fiz, né, nessa pesquisa bem profunda que nós fizemos, nós ouvimos coisas de alguns homens que se diz ter intimidade com Deus e dizer coisas que, em meu coração, aquele momento, eu senti vergonha, eu me senti ali nada bem naquilo que nós ouvimos. Uma das coisas que eu ouvi, ser próspero, né? E tem gente que foca isso. Ele quer ser rico, ele quer ser próspero. E aí também descobri 4 pastores, né, mais ricos do mundo. E aí você vendo ali a história, você tendo conhecimento, né? Conhecimento, o maior está na África do Sul. O maior está na África do Sul. Um cara que gosta de tapete vermelho. Um cara que tem na garagem vários carros, né? Vários carros. E logo ao lado da igreja tem um povo ali passando miséria. Tem um povo ali passando
necessidade. Necessidade. E o pensamento é: Deus quer tudo de você. Deus quer tirar tudo de você. Deus não quer tirar tudo de você, não. Deus não quer tirar tudo. Deus não está pedindo tudo de você para você ser feliz. Deus não está querendo tirar tudo de você para você ser próspero. Agora, entende uma coisa: o que é ser próspero? Próspero não é o que vai sobrar. Próspero não é o que você vai ter guardado lá, né? Prosperidade é o que você vai receber para suprir a sua necessidade diariamente. Então, isto é prosperidade. Então, há um engano muito grande, porque muitas pessoas cautelou na sua mente que tem que ser desta maneira, que tem que ser obrigado, é obrigado. E pessoas que fazem propostas, criando desafios, e desafios que para mim não agrada a Deus, porque Deus é amor. E nós também temos que agir, dentro da palavra, os nossos atos quanto à obra de Deus também tem que ser com amor. Então, não achei, procurei, não achei, que tem uma lei, e esta lei nos obriga a ser ofertante, que nós somos obrigados a ofertar, a dar tanto para a obra de Deus, dar tanto à obra do Senhor. Tem que vir de você. Tem que vir de você. E aí, analisando e vendo, eu cheguei à seguinte conclusão: oferta e dízimo é um ato de generosidade. É um ato de generosidade. Mas não há lei nenhuma. Mas quando nós temos essa atitude de generosidade, nós estamos entendendo e compreendendo que a única lei que está na Bíblia, é esta: a lei da semeadura. Da semeadura. Então, a quantidade de semeadura que você fizer é a quantidade que você vai colher. Se você semear pouco, você vai semear pouco. Mas se você semear muito, você vai semear bastante. Mas tudo isto feito com alegria. Está na Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 9, versículo 6. Olha o versículo 6 que temos aqui. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha a liberdade que Deus dá a você, e você ser abençoado. E você ser abençoado. A sua oferta, o dízimo que você entrega ao Senhor, ela tem que chegar no altar com alegria. Ela tem que chegar no altar, você louvando, você glorificando o Senhor. Você não pode, quando você separar a sua oferta ou seu dízimo, e dizer: olha, eu estou dando
tudo isso para a igreja. Tudo isso eu estou levando para a igreja. Mas, irmãos, quem é dizimista, quem tem feito prova com Deus, né? Eu sou uma destas pessoas, a gente é recompensado pelo Senhor. A gente é recompensado por Deus. Dá uma olhadinha em você, né? Analisa aí a sua vida. Quem era você antes e quem era você hoje. Aprende um pouco mais hoje a você entender que nós, irmãos, somos responsáveis pelo bem-estar, pelo cuidar deste jardim. Porque eu quero ver uma igreja próspera, abençoada. Eu quero ver uma igreja como aquele jardim, bonito, bem, né? Tendo manutenção, sendo bem cuidado, para nos servir. Para nos servir. Mas para que isto aconteça, você tem que propor no seu coração: eu quero contribuir, eu quero ser dizimista, eu quero colaborar com o bem-estar desta igreja. E quando nós, irmãos, fomos escolhidos, nós fomos chamados, né? Olha o privilégio que nós temos. Quando você foi chamado, você foi escolhido, Deus já o chamou com este propósito. Ele tocar no teu coração e você ver e sentir que você tem esta responsabilidade. Responsabilidade. Nós, como cristãos, nós temos esta responsabilidade. Então não existe nenhuma lei, eu não achei, não descobri, e não há, e não cabe a mim eu chegar aqui, né? Eu posso sim, talvez uma situação, né, assim particular, uma situação que ali naquele momento nós temos esta necessidade de fazer uma convocação, de apresentar uma situação à igreja e a gente fazer um esforço maior. Um esforço maior. Mas eu, nesse decorrer de anos aí de ministério, eu nunca precisei fazer isto. Mas, né, quando a gente apresentou a situação, o que nós estávamos fazendo, o que nós estávamos realizando, então houve um despertamento maior no coração dos irmãos, no coração da igreja, e aí fizeram uma contribuição maior, mas sem apelar. Sem apelar. E quem iniciou comigo aqui nesta igreja, né, desde lá do início, sabe disto. Eu nunca oprimi ninguém. Eu sempre confiei em Deus. Eu sempre confiei no Senhor. E uma prova grande, né, um testemunho grande, e isso é um testemunho, foi a compra deste terreno. Nós não tínhamos nem um tostão em caixa. E nós fizemos um desafio. Nós colocamos em prática a nossa fé. E deu tudo certo. Correu tudo bem. Mas nós não forçamos a barra. Nós não colocamos ninguém na parede. Não é assim. Não é desta maneira. Deus não está aqui para prensar ninguém, mas Deus está aqui hoje, o Espírito de Deus está aqui para nos ensinar que se nós temos esta bênção da salvação, então nós temos este senso de responsabilidade com esta igreja. Com esta igreja. E o que é senso de responsabilidade? Senso de responsabilidade, né, é a consciência e o compromisso de cumprir deveres. É consciência e nós cumprimos deveres. Então nós, como cristãos, nós temos esse senso de responsabilidade para com a obra de
Deus para com a manutenção desta igreja, com o seu dízimo ou com a sua oferta. Mas tudo tem que ser feito com alegria. Tem que vir de você. Você tem que ter esta consciência. Eu como cristão, eu como conhecedor da palavra de Deus, eu como tenho a bênção da salvação na minha vida, eu tenho responsabilidade de cuidar deste jardim, de manter este jardim em condições apresentáveis, que venha trazer alegria, trazer a paz. E diante dos nossos olhos, a gente ver a beleza do jardim, mas não um jardim destruído, porque se nós não tivermos este senso de responsabilidade, se nós não tivermos consciência dos nossos deveres, de cumprir os nossos deveres, será que nós vamos ter um jardim abençoado? Será que a igreja, ela vai ser abençoada? Uma das coisas, meus irmãos, que eu sempre me preocupei, eu sou um canal de bênção para esta igreja. Eu sou um canal de bênção para esta cidade. Mas para que este canal de bênção possa trazer, venha fazer acontecer, eu tenho que procurar ter em meu coração algo, é obediência. Não adianta, irmãos, muitas vezes as pessoas fazem isso, fazem aquilo, né? E não há obediência. O que é que destruiu aquele jardim? O que é que destruiu ali Adão e Eva? Porque eles não deram ouvido àquilo que Deus disse: olha, tem uma árvore que vocês não podem mexer. Meus irmãos, deixa eu dizer algo a você que não é dizimista, você que não é dizimista, tem algo ali que não é seu, tem algo ali que é de Deus. Queira você ou não aceitar, mas é de Deus, é de Deus, é do Senhor, é uma parte, é de Deus. E quando nós reconhecemos isso, quando nós vemos isso como bênção para a nossa vida, então nós tomamos atitude, como a palavra nos ensina: trazei os dízimos à casa do Senhor. Não importa quanto seja, qual é o valor, mas é o ato de obediência à palavra de Deus. É o ato de obediência na palavra, aquilo que você conhece. Então, nós, irmãos, nós temos esta responsabilidade. Esta responsabilidade de nós cuidarmos. Mas guarda isso no seu coração, né? Eu vou fazer um ato daqui a pouco aqui. Guarda isso no seu coração. Não entre em questão, não entre em discussão quando alguém, né? Quando alguém até mesmo chegar e dizer, né, sobre aí obrigação, aí o seu dever, tá? Dizer que se é obrigado, não tem lei que obriga você a fazer isso. A única lei que tem é a lei da semeadura. Da semeadura. Então, o Senhor trabalha dando a liberdade para que cada um de nós escolha o que quer fazer. Se ele quer a bênção de Deus, se ele quer Deus agindo e trabalhando na sua empresa, na sua vida financeira, na sua casa, né? Na sua casa. Então nós praticamos estes atos. Fidelidade com dízimos e oferta. Dízimo é o dever. Oferta é aquela alegria
aquele amor despertado ali pela palavra, por aquilo que você tem de gratidão a Deus, de gratidão ao Senhor. E tudo que você faz com alegria, com amor, sem opressão, a resposta vem. Deus abençoa. Deus abençoa os seus negócios, Deus abençoa na sua casa, né? Se Ele quiser fazer você rico, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Agora, uma coisa é certa: se você tem o senso de responsabilidade, você pode ter certeza, você vai ter uma vida abençoada, não vai te faltar nada, você vai ter saúde, você vai ter tudo na sua vida. Por quê? Porque Deus é cumpridor da sua palavra. E aí lá em Malaquias diz, né, que é um versículo muito questionado, é um versículo muito debatido, mas quem tem a salvação, quem anda no caminho, né, da salvação, ele traz os dízimos à casa do Senhor, ele traz as ofertas à casa do Senhor, e o Senhor diz assim: fazei prova de mim, né? Se eu não te abençoar, se eu não vou manifestar sobre você, né, as bênçãos que eu tenho para a sua vida. Irmãos, resumindo tudo, irmãos, né? Resumindo tudo, nós temos que ter entendimento. E se você tem a salvação, se você sente a salvação de Deus na sua vida, então você sente aí o amor de Deus. E eu tenho certeza que em todo momento da sua vida, você vai ter o prazer, né? Você vai sentir alegre em fazer aquilo que esta igreja precisa, esta obra precisa, trazendo o seu dízimo e a sua oferta para a obra de Deus, sem pressão, com alegria, né? Com alegria. E você tendo, faça isso, obedeça a Deus. Se quer caminho aberto, se quer Deus abençoando a tua vida, né? Quanta coisa Deus tem feito por nós, irmãos, né? Por nós. O que é riqueza para você? O que você imagina que é riqueza? É só dinheiro? É só ter moedas de ouro, de prata? Não. Isso muitas vezes se torna problemas, né? Isso muitas vezes traz problemas, traz dificuldade. Sabe o que é riqueza para você, né? É quando você chega do trabalho, né, e você abre a porta, e quando você entra lá na sua casa, e você olha, e lá você vê tudo. Lá você tem tudo, né? Você tem tudo. Você tem a sua família, você tem a sua casa, né? Você tem saúde. E isto é riqueza. Há muitos anos atrás, né, alguém de muito dinheiro aqui na cidade, há muitos anos atrás, ele tinha o seu neto, era o único neto dele, e o neto dele tinha uma enfermidade. E um dia fomos chamados lá para orar, nós fomos lá, e ele conversou muito com a gente, e ele diz: olha, pastor, olha, não vou negar, sou uma pessoa de muita posse, tenho muito dinheiro, eu já recorri o mundo inteiro à busca de uma resposta, de uma cura para, né, o meu neto, mas eu cheguei à conclusão: o dinheiro não é tudo. E ele disse assim para mim: olha, como eu não queria ter nada, eu queria ter o suficiente para mim viver, mas eu queria entrar aqui dentro da minha casa e contemplar e ver o meu neto correndo como outras crianças, ver o meu neto se alimentando como outras crianças. Então, isso seria para mim a maior riqueza da minha vida. Da minha vida. Então, irmãos, eu penso assim, eu, pessoalmente, a minha maior riqueza é poder eu estar andando
conforme a palavra de Deus, servir o Senhor de todo o meu coração, olhar para minha casa, olhar para minha esposa, olhar para os meus filhos, olhar para os meus netos, olhar para o meu genro e nora e ver a cobertura e a bênção de Deus sobre nós. Mas tudo isto tem a parte da obediência. Obediência à palavra de Deus. Outra coisa, eu gasto estes joelhos, eu gasto em terra para abençoar esta igreja, para Deus abrir janelas a esta igreja, para Deus confirmar aquilo que eu conheço e sei que Deus pode fazer. E Deus tem feito. Deus tem feito. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem abençoado esta igreja. Então, o povo de Deus, membros desta igreja, aqueles que não são membros, mas que ama a Deus, que ama ao Senhor. Eu quero hoje fazer um ato com você, e este ato que eu vou fazer, até eu fiquei surpreso, eu ia ungir, mas o Espírito Santo não permitiu isto. Mas tem um outro ato, a qual o Espírito Santo de Deus nos disse para fazer. Então eu vou fazer o que o Espírito Santo de Deus me mandou fazer. Aos dizimistas, aqueles que são dizimistas ao Senhor. E se você não é dizimista, faça um voto com Deus. Inicia hoje. Começa a ter o senso de responsabilidade. Você tem a salvação, se aí tem Cristo o Senhor como seu Salvador, então começa a ser grato a Ele. Começa a ter o ato da obediência, a ser dizimistas. E você ajudar na manutenção desta igreja. E você vai ver no decorrer aí dos meses, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Na sua vida. A felicidade, a paz que você vai ter dentro de você, dentro da sua alma, da sua alma. Então, irmãos, ser dizimista, ser ofertante, não é que nós estamos à busca ou aí correndo atrás de riqueza. Não, nós queremos ter muito dinheiro. É lógico que se Deus vê que você merece, Ele vai te dar. Ele vai te dar um bom emprego, certo? Ele vai te dar uma boa renda, Ele vai lhe dar. Mas vamos ter o senso de responsabilidade. Vamos entender que este trabalho, esta responsabilidade é de cada um de nós. De cada um de nós. Então eu deixo esta palavra, resumindo aqui, não há nenhuma lei que lhe obriga, presta atenção nisso, nenhuma lei de religião que obriga você, a você ser dizimista. Pastor, mas você dizendo isso, muita gente vai deixar de ser dizimista. Eu tenho certeza que não. Eu creio que muito mais gente vai abraçar esta causa, porque nós estamos dizendo a verdade. Eu não estou aqui dizendo a você, olha, tira tudo. Teve um pastor, estava à igreja, ele fez o povo tirar tudo que estava na conta do banco naquele momento. Irmão, Deus não está pedindo isso, não. Deus está pedindo somente o ato de obediência segundo o seu coração. Entenda isso, igreja. Entenda isso. E entenda que a responsabilidade da manutenção desta obra, desta igreja, está sobre os nossos ombros. Os nossos ombros. E se houver multiplicação, é lógico, vamos comprar mais área, vamos melhorar,
vamos comprar coisas para melhorar, vamos construir, vamos investir. Vamos investir, mas o mais importante é que haja alegria na igreja, que haja a paz e a presença do Espírito Santo, e que o Espírito Santo tenha liberdade de poder, agir dentro da igreja e outras pessoas serem salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo.